Olá, eu sou a Rita do canal Magia Astral, no Instagram Rita Oraculista. Esse vídeo é sobre baralho cigano e eu vou mostrar aqui tiragens simples com 3 cartas. Então, a gente pode usar 3 cartas, ou seja, embaralha as cartas, né? As cartas ciganas. E a gente vai tirar 3 cartas para poder representar 3 situações. Se vocês quiserem pegar um caderninho para anotar os exemplos que eu vou citar, o mais básico, mais tradicional é o passado, presente e futuro. 3 cartinhas. Sempre embaralha, corta, coloca da esquerda para a direita. Passado, presente, futuro. Uma outra forma. Parar, começar e continuar. Então, o que deve parar, o que deve começar e o que deve continuar. Outro exemplo, situação, obstáculo, conselho, sempre 3. Outro exemplo, situação, o desenrolar e a conclusão. Outro exemplo, o objetivo, o caminho e o resultado. Outro exemplo, a situação, o que deve fazer e o que não deve fazer. Outro exemplo, o negativo, o positivo, a síntese. E por último, o consulente, o parceiro ou parceira e a perspectiva. Né? Essa última a gente pode colocar, por exemplo, uma pergunta assim: vai dar namoro? Por exemplo, uma pergunta bem objetiva, bem simples. Uma pessoa conheceu um rapaz, está conversando com ele. Vai dar namoro? Então, 3 cartinhas. A primeira, sempre da esquerda para a direita. O consulente, a pessoa que você vai estar atendendo, que quer saber se vai dar namoro. O parceiro ou a parceira, a pessoa com quem ela está conversando, que quer saber se vai dar namoro. Então, tanto faz, né? E a perspectiva. Então, pela perspectiva, a gente vê se vai dar namoro, se pode dar namoro ou não. Então, gente, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, utilizando 3 cartas. Lembrando o seguinte, tem muita gente que não usa método e tem muita dificuldade de linkar uma carta com a outra, de fazer a leitura, né? Então, de conversar uma carta com a outra. Então, porque as cartas, cada carta tem a sua polaridade. Então, a pessoa que está começando no baralho cigano, ela tem muitas dúvidas, por isso que o ideal sempre é começar com 1 ou 2 cartinhas, tirando a cartinha do dia, ou seja, a energia do dia, como lidar com essa energia, duas cartas. Ou 3 cartas, aí nesses exemplos que eu acabei de citar. Por exemplo, passado, presente, futuro, que é o mais comum. Então, mas tem muita gente que não usa método e coloca, além de 3, 5 cartas. Tem que observar a carta central. Tem gente que coloca 7 cartas, uma do ladinho da outra. E tem gente que coloca 9 cartas, uma do ladinho da outra. Então, a partir de agora, eu vou estar mostrando para vocês essas formas de tiragem. O objetivo é conversar uma carta com a outra, ler uma carta com a outra, fazer a leitura, conversar
linkar. Então, eu tô aqui com o meu baralho na mão, vou colocar aqui, eu já estava embaralhando 3 cartinhas. Eu vou baixar a câmera para vocês poderem ver melhor. E eu vou colocar e vou ler no meu entendimento, fazer a leitura. Então, vamos lá. Aqui eu já embaralhei, eu corto sempre e coloco 3 cartas. Vamos colocar da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, tá? 1, 2, 3. Passado, presente, futuro. Passado, a carta da âncora, tá? A carta da âncora no passado. A do meio, presente. A carta do cão. A carta do cão é a carta que fala da amizade, amigo ou amiga. Um parceiro, companheiro, alguém que está sempre com a pessoa, sempre do lado, né? Fala da amizade. Então, aqui a gente já vê que é uma amizade que tem, assim, uma certa segurança, porque a carta da âncora fala de segurança, ela segura o navio, ela prende o navio, tá? Carta de segurança, de estabilidade. E a carta do cão. Então, vem falando dessa estabilidade na amizade e depois, no futuro, vem falando da casa, né? Da casa. Olha que bacana. Aqui a gente são 3 cartas positivas que vem falando que essa pessoa, esse amigo, esse parceiro, né? Com certeza uma pessoa que mora, que convive com a pessoa, que mostra que é a casa, ela pode estar tendo segurança e estabilidade com essa pessoa. 3 cartas positivas. Alguém com quem ela convive. Então, uma pessoa estável, tá bom? Uma pessoa estável. É isso aí, tá vendo, gente? Aqui eu não coloquei tema, mas a carta do cão a gente sabe que é a carta da amizade, da parceria. A gente lembra do cãozinho, né? Que tá sempre do lado da gente. E a carta da casa, que vem falando das pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente. Então, é uma amizade parceira, parceria, tá? Vou voltar aqui pro monte, vou tirar mais 3. Vou tirar mais 3 sem colocar tema, pra gente poder ver o que sai aqui, para poder conversar uma carta com a outra. Cortando, colocando mais 3 cartas. Passado, presente, futuro. Sai a carta aqui dos peixes no passado, que é carta que fala dos bens materiais, do dinheiro, né? Carta que fala da prosperidade financeira. Vamos ver a carta do meio. Olha, aqui a carta do meio é a carta da cruz. Essa carta vem falando que esse dinheiro tá vindo, mas com certo sacrifício, tá? Tá aqui esse dinheiro vindo com certo sacrifício, com um certo sufoco, que é a carta dos desafios aqui no meio, olha. É a carta da cruz, que fala dos desafios, mas que fala da vitória também. Mas primeiro vem a dor, vem o desafio, né, que a pessoa, né, com relação a dinheiro. E a terceira carta do futuro, com relação a dinheiro, vem a carta do urso. Então, a carta do urso vem falando de quê? Da força, vem falando do quê? Do poder, vem falando também... Então, essa carta vem falando aqui, ó, que esse dinheiro
que está aqui no passado, ele é ganho sim, com um certo sacrifício. Mas vem uma carta aqui que é a carta de poder, que é uma carta de força. Então a pessoa aí tem que fazer um certo esforço, né, para poder conseguir aí tá sempre com essa situação do dinheiro em mãos, tá? Vamos para outra leitura. Outra leitura de 3 cartas. Vamos lá, outra leitura de 3 cartas, sem título, cortando. Vamos lá, vamos colocar 1, 2, 3. Passado a âncora, novamente, a âncora, a carta do meio que fala do corte. Olha só, algum corte na estabilidade, na segurança. Então a pessoa tem aqui uma segurança, é alguma coisa que está seguro, estável, mas sofrendo aqui, pode sofrer um corte. Essa segurança pode ser cortada, tá? Repentinamente, é uma carta rápida de corte, tá? O corte da estabilidade. E vamos ver no futuro. Olha só, vem aí uma notícia, um diálogo. Então a pessoa que vai receber uma notícia, um recado, vai chegar até ela, né, ou através de uma conversa, ou através de um contato de WhatsApp, ou através de um diálogo, alguma coisa vai chegar para essa pessoa. A carta da carta fala de comunicação, que algum corte ela vai receber em alguma coisa que está, de uma certa forma, estabilizada, alguma notícia que vai ter um corte nessa estabilização, nessa segurança, né? Aí pode ser emprego, pode ser até mesmo relacionamento, um relacionamento seguro, pode ter um corte aí. Alguma notícia vai chegar para essa pessoa falando desse corte aí, ó, tá? A carta da carta vem falando da comunicação. Vamos mais um exemplo e a gente encerra esse vídeo que fala, que mostra as 3 cartas conversando uma com a outra, o linkar de uma carta com a outra. Embaralhando, vamos lá, cortando em 3. Vamos colocar aqui na esquerda 1, no meio 2, 3. Vamos abrir a do passado primeiro, a carta dos ratos, que é uma carta que fala de quê? Pobreza, roubo, desgaste, doença. Ó, aqui no passado tem uma questão aí de doença, de desgaste, de prejuízo, de roubo. Vamos ver no meio. Olha que coisa, meu Deus. A carta do chicote. Essa carta do chicote, depois da carta do rato, é uma carta de sofrimento, de dor. Pode ser uma doença repetitiva, uma doença crônica, porque essa carta do chicote fala de repetição, de dor, de sofrimento, porque ela vem depois de uma carta negativa, né? A carta do chicote também tem a sua polaridade de positiva, só que as duas estão negativadas aqui. Vamos ver no futuro. Uma questão de doença, de dor, de repetição. Na terceira carta, com relação à mulher. Aí, se você está abrindo isso aqui para uma consulente, isso pode estar acontecendo com essa consulente. Uma situação de doença crônica, alguma coisa que vem se repetindo, causando dor, causando incômodo nesta mulher. Pode ser aí a consulente, ok? Então, para vocês verem que eu não coloquei tema nem perguntas e
Coloquei aí 4 exemplos, vou subir a câmera. Coloquei 4 exemplos para vocês entenderem, principalmente quem está começando, o linkar de uma carta com a outra, o conversar de uma carta com a outra. Então, já tem aí 15 minutos de vídeo, tá? Eu vou finalizar. Amanhã eu volto, faço outros exemplos. Posso fazer com 5 cartas, depois com 7, depois com 9. Eu vou fazer alguns vídeos assim, treinando, ajudando os meus seguidores a ler melhor as cartas, a ler com mais facilidade, a fazer esse link de uma carta com a outra, tá? Vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? No mais, eu agradeço. Não se esqueçam de deixar aí o seu like e também o seu comentário. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.